Ano novo, você já sabe, são filmes novos, né? Bom, mais ou menos. Isso porque tem muita sequência boa pra ser esse ano e alguns desses filmes a gente já tá esperando faz um tempão. Sequência boa, Deadpool 3, Karate Kid de novo, tem pra todos os gostos. Será que esses filmes vão dar conta de manter as franquias vivas? Vem bomba por aí? Bora dar uma olhada neles então, né? Vem comigo. Inés Peter aqui. Se liga nesse modelo de negócio que virou febre nos Estados Unidos e pode colocar de R$1.000 a R$5.000 no teu bolso nos primeiros dias de 2024. São estratégias secretas que o mercado americano desenvolveu para vender online através do YouTube, que não exige experiência, produto e nem mesmo que você apareça em frente às câmeras. As bases desse negócio vão ser reveladas nos próximos dias 16, 17 e 18 de janeiro na Maratona Negócio Mais Simples do Mundo 2024. Para garantir tua vaga 100% grátis, é só você apertar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. 2024 é um ano de finalmente muitos filmes saírem do papel. E a gente não pode esquecer também, galera, nunca, né, que rolou a greve de Hollywood lá em 2023. E isso acabou trazendo geral, muita coisa, mas agora acabou, a greve acabou. Agora vai, eu tenho certeza que você tá doido pra ver essa sequência aqui. Beetlejuice 2. Galera, o primeiro filme saiu em 1988, eu tinha 28 anos. E a sequência só chega agora em 2024. Mas como o filme é bem famoso, acho que é bem provável que você conheça o Beetlejuice, né? Que é o protagonista de um filme que consegue misturar terror e comédia de uma forma única. É legal pra caramba esse filme. Fora que é o Michael Keaton, que eu sou fã de carteirinha, voltando no papel de Beetlejuice. Assim como a Winona Ryder, que também estava no filme original. O elenco ainda vai trazer o Willem Dafoe, que não precisa nem falar, né? Ele sempre manda bem demais. E vai trazer a Jenna Ortega, né? Que é a Wandinha da série na Netflix. Também combina demais com o tema do Beetlejuice, a gente tá acostumado com ela, né? Na Wandinha. Tomara que acerte, irmão, tô torcendo demais, porque pode ser um filmaço mega divertido, ainda mais trazendo a galera toda, né? Divertidamente 2. Galera, Divertidamente é um dos filmes mais legais da Pixar. Acho que quem assistiu sabe do que eu tô falando. É um filme onde a gente acompanha as emoções na cabeça da menina Riley. Tá entrando, inclusive, na adolescência. 9 anos depois, chega Divertidamente 2. Agora com uma Riley já adolescente. E aí, já viu, né? Se antes era só alegria, tristeza, raiva, medo e anojinho, agora o deck de controle na cabecinha dela tá gigantesco. Tem tudo pra ser um dos filmes mais engraçados do ano. Não tem como se identificar. Se for do mesmo nível do primeiro, porra, vai ser top. Sonic 3. Porra, galera, Sonic 3 vai ter vídeo no canal. Outra franquia que tá voando nos últimos anos. É dele, é do Sonic, dos filmes do Sonic. Enfim, né, o herói dos games deu muito certo no cinema e já rendeu 2 filmes muito legais. Top, que não fizeram aquela maldição das adaptações de games que, pô, passaram batido, foi filmaço. Bom, esse ano a gente chega no terceiro com a expectativa lá em cima com o Sonic 3, que promete trazer novos perigos pro Sonic. Ninguém sabe ainda se o Jim Carrey vai voltar como Dr. Robotnik, principalmente depois do final do segundo filme. Mas mesmo que ele não volte, não tem problema, porque o elenco que deu muito certo já nos outros 2 filmes está praticamente todo confirmado. Quem lembra da cena pós-crédito do segundo filme sabe que tem uma ameaça gigantesca chegando aí, que é o Shadow o Ouriço, um dos maiores rivais do Sonic. Tomara que o terceiro filme seja como os 2 primeiros, porque os caras fizeram um trabalho incrível, ótimo até agora. Venom 3. E mais viu pro canal, galera. Porra, Venom, eu tô animado pra caramba. E a situação do Venom tá bem confusa, desde que o Ed Brock deixou aquela gotinha do simbionte dele lá no Sam, né? Naquela vez que o multiverso todo deu aquele tilt, digamos assim. Porque no universo da Sony, ele acabou de derrotar o Carnificina, mas ao que parece, chegou a hora de integrar todo mundo, incluindo aí o UCM com essa deixa. Então essa é a chance de unir geral. Porra, Sony, não é possível tu não aproveitar o Miranha nesse momento. Porque assim, Venom 3 pode ser a oportunidade perfeita pra fazer isso. Pode ser não. É a oportunidade perfeita. Porque dificilmente o ator vai querer vir num 4º filme, entende? Porra, tem que ser agora ou nunca. Ninguém sabe nada do roteiro por enquanto. Mas um bom indício pode ser a presença do tio Ethel Ejiofor, que é o ator que faz o Mordo no Sam. Será que agora vai? Sony, não me decepciona. Karate Kid! E bota casaco, tira casaco. A essa altura do campeonato, depois do sucesso de Cobra Kai, é claro que precisam fazer outro Karate Kid. Cobra Kai é um sucesso estrondoso. O último deve lembrar, que é aquele que não tem nada a ver com a série original, com o filho do Will Smith aprendendo Kung Fu com Jackie Chan na China. E na boa, ninguém tinha pedido aquilo, né, pô? Pois bem, eles vão juntar as 2 coisas. Estão confirmados no novo Karate Kid o Daniel LaRusso, que é interpretado pelo Ralph Macchio, que é o cara que não envelhece, né, como no original também. E o Sr. Han, o mestre interpretado pelo Jackie Chan. O que vai sair desse multiverso da loucura do Karate Kid? Ó, eu tô curioso pra caramba. Pô, Daniel LaRusso,
com Jackie Chan. Pô, tem tudo a ver, galera. Bom, a gente não faz ideia do que vai sair, mas tem uma boa chance de ser legal. Com esses envolvidos, eu duvido que isso dê errado, galera. Godzilla vs Kong, o novo império. E mais viu pro cara. Porra, galera, eu tô muito hypado, a coisa fica até arrepiado, de verdade. Porra, porque se o último Godzilla vs Kong surpreendeu a galera, e surpreendeu pra caramba, surpreendeu positivamente, é claro que tá todo mundo maluco pra ver o próximo. Quem é que não tá? Pô, não tem um vídeo de Monstro Verso que eu faço nesse canal que não tenha view pra caramba. Posso falar até das unhas. O Godzilla cortou as unhas, a galera vem toda. Eu quero ver o Godzilla cortando. É assim. Dessa vez os dois mamacos devem juntar força contra o inimigo maior e mais forte. Se é que é possível, né? Se bem que foi no outro, né? Se bem que o outro era um robô. Ao mesmo tempo a gente vai aprender sobre a Terra Oca, né? Que é o outro lado do mundo, literalmente. Que aparentemente é o lugar onde esses bichos gigantescos estão vindo, estão saindo dali. Sabe aquele filme pra você não pensar em nada, desligar o cérebro, só ver mamaco saindo na porrada? É esse, cara. Godzilla vs Kong, o novo império, é isso aí. Esse filme tem tudo pra ser uma ótima pedida em relação a isso aí, ok? Quem que mais tá ansioso? Gladiador 2. Fala sério, me explica você que tá me vendo. Gladiador precisava mesmo de uma sequência? Porque falaram pra mim que ele ia vir dos céus, ia derrotar todos os deuses nórdicos. Aí eu pensei, pô, será que vai ser o Kratos? Precisava de uma sequência? A resposta não precisava. Mas a gente vai ver mesmo assim, não vai? Com certeza. Claro que a gente vai! Mais de 20 anos depois do épico daquele filme do Ridley Scott, a gente vai acompanhar, não Maximus, ok? Porque o Maximus foi o Maximus. Obviamente não, né? Mas o Lucius, o sobrinho do Imperador Commodus, que era criança lá no primeiro filme, lembra dele? Ele, de certa forma, virou herdeiro, né, do legado do Maximus e precisa se firmar numa Roma não menos selvagem do que aquela, ok? Ainda continua casca grossa. Só que agora sob o comando do Imperador Geta. E ainda vai o Denzel Washington no papel de um ex-escravo buscando vingança. Galera, se ninguém fizer nenhuma besteira, deve ser um filme bem interessante de assistir. Porra, cara, é aquela coisa. Quer um filme casca grossa? Tem alguns nomes que você pode botar, né? Tipo Tom Hanks, Anthony Hopkins, Kevin Spacey. Porra, Denzel Washington é outro. Quer um filme bom? Bota o Denzel Washington, vai ter filme bom. Deadpool 3. Ih, caramba, esse então explodiu o canal. Pô, é bom pra caramba. Quando a Marvel comprou a Fox, eu falei, caramba, isso vai ser bom, isso vai ser bom. Todo mundo ficou com medo, né, pelos filmes do Deadpool quando a Marvel comprou a Fox, mas que ia ser bom, mas medo ia dar também. Porque assim, depois de anos de luta, o Ryan Reynolds finalmente tirou o projeto do papel e deu pros fãs 2 filmes que eram basicamente o que todo mundo queria desde o começo. Incluindo a linguagem para maiores de 18 anos. Você não quer ver um filme de Justiceiro, de Deadpool, de Electra, que não seja para maiores de 18 anos. Porra, galera. Porra, Disney, na boa. Na boa, não adianta tentar ser fofucho com filmes assim. E como a Disney tem essa coisa de querer botar family friendly em tudo, até quando não tem que ser, todo mundo achou que iam cancelar. Não, tipo, Deadpool, apesar da Fox ter sido comprada, vão passar o rodo. Todo mundo achou que ia ser cancelado, né? Ou dar uma pisada no freio com o Deadpool. Acho que vão fazer isso. O chefão Kevin Feige garantiu que isso não vai rolar. E pra aumentar ainda mais o hype, o Ryan Reynolds conseguiu de novo. Tirou o Hugh Jackman da aposentadoria do Wolverine e ainda meteu o cara num traje idêntico ao dos quadrinhos. Cara, na boa, o Ryan Reynolds, ele manda bem nessas coisas. Ele sabe o que a galera quer, cara. Ele se envolve na parada. Porque se deixar com esses chefões que ficam passando borracha, né? Trocar isso, não quero isso, eu quero uma coisa. Justiceiro tem que matar com rosas. É muito mais lindo. Não, cara, não. Os caras, pô, eu quero desse jeito, tem que ser assim, ó. Tá aqui no quadrinho ele faz isso. Passa o cerol. Porra, eu já vi cada história do Deadpool, galera. Um dia vocês têm que me cobrar de contar algumas histórias assim, tipo, surreal, sabe? Passa um skatista, ele vai, tava passando muito na minha frente. Ele não é tão santinho não, ok? Então se a gente juntar essas informações todas com tudo que tá rolando na Marvel nesse momento, sobre o multiverso, sobre tudo mais, Deadpool 3 já tem tudo pra ser um dos filmes do ano. Se não for o filme do ano. Duna, parte 2. Galera, eu sou o cara que assistiu Duna lá de trás, dos anos 80. Os tiozões aí vão lembrar, né? Pô, o Sting era um dos caras lá. Porra, eu não lembro direito, né? Mas esse Duna novo, que é desse agora, que vai ser o parte 2, cara, esse filme é espetacular. É um dos filmes mais importantes de 2024, é esse, a segunda parte de Duna. Que é a adaptação do Denis Villeneuve, que começou em 2021. Esse eu assisti, é espetacular. O primeiro filme, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou falar pra vocês? É um verdadeiro espetáculo visual. Adapta mais ou menos a metade do livro original do Frank Herbert. Porque, tecnicamente, o diretor do filme ele quer fazer uma trilogia. Mas essa trilogia só vai rolar mesmo dependendo do resultado de Duna, parte 2. Resultado, né? Que é onde as coisas começam a acontecer de fato. E olha, se começa a acontecer de fato no Duna, parte 2, eu tô bem animado, porque o Duna, parte 1 foi muito maneiro. Foi um filme muito bom.
Além do elenco estrelado do primeiro filme retornando praticamente completo, a gente vai ter ainda o Austin Butler, o Elvis, né? Como Fade Halter, um dos principais vilões da saga. E também o Christopher Walken no papel do Imperador, uma figura de extremo poder no universo de Duna. Christopher Walken, outro cara que é mito total. Será que a saga do Paul Atreides vai continuar em alto nível, do mesmo jeito que começou? Coringa, Foliador. Difícil falar isso, né? Foliador. Tem que falar assim, porque é complicado falar assim. Bom, mas enfim, o sucesso de Coringa 2019 gerou uma polêmica sobre o filme ter ou não uma sequência. E no fim das contas, a grande Hollywood falou mais alto, vai ter uma sequência. Falei pra vocês, galera, eu falo pra vocês, meter o dinheiro na parada, vai ter sequência em qualquer coisa. Eles fazem até trilogia de história bíblica, eles fazem, cara. O mesmo que deve acabar no primeiro filme. Mas é claro que eu não estou falando de uma sequência qualquer. Em Coringa, Folie 2, o maluco do Arthur Fleck, ele ganha a própria Arlequina dele. Lógico, só tem uma, né? Que é ninguém menos que Lady Gaga. Lady O. Porra, Lady Gaga é maneiro. Rau, rau, wapapau, mamau, porra. Eu só sei o seguinte, o filme tem Lady Gaga, o que você acha que pode ser o filme? O filme vai ser um musical, exatamente, um musical. Fly me to the moon. Pô, já pensou isso? Exatamente. Isso é cinema ambicioso pra caramba, eu acho, hein? E aí, a opinião da galera é que ou vai dar bom, ou vai dar muito ruim, ou talvez, né? Eu acho. Tudo bem, ninguém falou isso, mas eu acho, né? Eu fico talvez. Não, mentira, eles acham que ou vai dar ruim ou vai dar bom. Não tem meio termo, de verdade, porque, pô, musical... Cara, e tem vários musicais que eu gostei. Você já assistiu Tempos de Brilhantina, Grease, Embalo Sábado à Noite, bom pra caraca. Moulin Rouge é bom pra caramba, porra. My gift is my song, and this one's for you. Pô, esse filme é bom. O fato é que ninguém vai querer perder Coringa Folie 2. Vai treinando pra tu falar isso. Você não vai falar Folie Deux não, hein? É Folie 2, ok? Faz assim, ó. 2. Mas e você me diz, você tá ansioso pra qual sequência que vai rolar em 2024? Se lembrou de algum outro que a gente não falou? Diz nos comentários. E não esquece, deixei aqui embaixo o link para você participar da maratona O Negócio Mais Simples do Mundo 2024. Eu vou colocar essas lives no ar e vou tirar assim que elas acabarem. Quem pegar, pegou e vai mudar a vida de muita gente. Pode ser a sua, cara, é de graça. Toca aqui, vem pro grupo, vai ser legal pra caramba. Já tem até material para você começar a estudar. Tudo de graça, ok? E não sai sem tocar aqui. Porra, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esse ano tá só começando, galera. Pô, até esqueci de trocar a camisa hoje, hein? Fiquei com a camisa da Fender, mas tá bom, né? Fender é guitarra também. Vou fazer o jabá. Mas tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Uhul. Fui.